Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Som da Cena. Eu me chamo Vitor Hugo e hoje a gente vai conferir um papo que eu tive com Gabriel Pinheiro. O Gabriel, na minha opinião, é um dos maiores mixadores do país, tanto em música quanto em audiovisual. Eu conheci o trabalho do Gabriel quando eu ouvi o disco Áfrico, do cantor Sérgio Santos, que me impactou muito. Se você ainda não ouviu esse disco, tá no Spotify. Cara, ouça, é um disco incrível com uma sonoridade absurda. A partir daí eu comecei a acompanhar as coisas que o Gabriel mixava e agora eu tive o prazer de ser recebido por ele no estúdio Realejo Digital, que é um estúdio sensacional que ele tem aqui no Rio de Janeiro, onde ele mixa muita coisa para cinema, TV, séries. Então assim, vamos lá conversar com o Gabriel, mas antes, não esquece, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que eu faça mais vídeos. Ah, e um detalhe, essa entrevista ficou muito grande. Eu editei muita coisa, só que, cara, o conteúdo foi tão bacana, o Gabriel deu tantas dicas, a gente conversou tanto, que eu dividi em 3 partes. Esse vídeo é o primeiro dessa série de 3. Mais um motivo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, para tu não perder os próximos vídeos, né? Então, vamos nessa. Você começou na música especificamente? Eu comecei na música em 96, de assistente no Estúdio Mega, aqui do Rio de Janeiro. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando nos estúdios de música, na maior parte como assistente. Aí chegou uma hora que eu entrei naquela zona cinzenta que a gente chamava do assistente sênior / engenheiro júnior. Ou seja, quando ia o Mário Caldato gravar Planet Hemp, eu ia ficar de assistente dele. Por quê? Porque eu conhecia muito bem o estúdio, conhecia muito bem as mesas, enfim. Eu era assistente sênior, eu ia para as gravações mais legais, de assistente. Tinha uma banda nova, uma garotada aqui que alugou o estúdio, eu ia gravar, eu era o técnico júnior. Júnior, entendi. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu desci. O Mega, os estúdios de música ficam nos andares de cima e a parte de baixo, que seria o segundo, enfim, sem ser o térreo, o primeiro andar, segundo andar, eram os estúdios de pós-produção. Fui trabalhar numa sala lá de pós-produção que tinha uma mesa SSL digital chamada Omnimix. Então, eu fui para a Omnimix, trabalhei mais 1 ano e meio lá, fazendo só pós-produção. Pós-produção de comercial. cinema. Cara, eu não fazia muito cinema, não. Quem dividia a sala comigo era o Rodrigo Noronha, que já foi para fazer cinema. Eu fiz alguns documentários, eu fazia muita publicidade comercial, dublagem, coisas desse tipo. Cinema eu fiz muito pouco, assim. Por exemplo, ajudei ele, eu fiz os ambientes de um filme que ele ia mixar. Entendi. Eu fazia uma edição de som ali. Entendi. Documentário eu fazia tudo, sozinho, enfim. Mas ainda não fazendo cinema, mas então, já com pós-produção. O teu contato com pós-produção já vem desde o início, Desde assim. o início. Quando você vai para Biscoito Fino, isso é um gap na pós-produção, assim, na tua carreira? Pois Como é que é isso? quando Você eu saí não parou em um Não, em eu nenhum não parei. momento? Não, eu não parei. Quando eu saí do Mega, eu fui trabalhar com publicidade. Eu fiquei muito amigo de um cara incrível chamado Luiz Avelar, que é um músico, pianista, Sim, claro. que está morando em Portugal, tantos outros. Ele já foi há mais tempo que a turma de agora. Já está, sei lá, 15 anos em Portugal. E a gente se deu muito bem. Ele foi lá mixar comigo alguma coisa lá no Omnimix e a gente se deu muito, muito bem. Ele é um cara incrível. E ele falou, cara, você não quer trabalhar comigo com publicidade? Eu estou montando um estúdio agora. Ele já tinha tido um estúdio grande de publicidade e ele fez trilha para Coca-Cola. Ele fez coisas assim, enfim, quem lembra dos anos 80... Na época que se chamava orquestra para gravar publicidade, Exatamente, né? E fui trabalhar com ele. Saí do Mega, fui trabalhar com ele, trabalhei um tempo, fizemos trilha para cinema, fizemos um monte de publicidade, e aí depois voltei a fazer freela em estúdio. Gravei umas coisas poucas no Mega, tinha um estúdio que era do Torquato, quer dizer, eram, sei lá, 10 sócios, mas o Renato Luiz, Torquato Mariano, que era o estúdio Joá. Fiz muito disco lá, gravei muito lá, gravei bastante no Impressão Digital, que Deus o tenha, afinado, a Impressão Digital, que era bem legal, tinha uma SSL 4000 lindona. Onde foram parar todos esses equipamentos do Brasil? A assim, SSL do Impressão foi para o AR.
quando a impressão fechou. Foi pro AR, a SSL, de lá do AR eu não sei se eles venderam, o que eles fizeram com aquela 4000, por exemplo. Você ainda hoje trabalha com publicidade, não? Não, há muitos anos, Porque, na verdade, eu acho que o mercado publicitário hoje, na verdade, isso é uma constatação, assim, a gente que faz trilha normalmente, a gente já entrega com áudio pronto. Sempre então, foi assim. A gente já faz a trilha, já faz o sound design, já faz o ambiente, já mixa e já entrega pronto. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Foi em parte porque eu fui trabalhar com o Luiz Avelar. Porque eu era o cara do som dele, quer dizer, ele era o compositor e eu gravava, mixava, enfim. Mas isso hoje é um luxo. Você ter um compositor que tem alguém do som é um luxo. Assim. A gente se vira nos 30 ali, joga nas 11. Também é muito comum. E entrega pronto, assim. Aí eu parei um pouco de trabalhar com ele, foi acho que uma fase que estava com pouco trabalho, enfim, voltei a gravar em estúdio mesmo, fiquei bastante tempo, sei lá, 1 ano trabalhando no Joá, na impressão digital, até que em 2000, talvez 2001, me chamaram para gravar um disco da Rio Jazz Orchestra, do Marcos Spillman. Que era uma big band de jazz. Né? Onde você acha que a gente tem que gravar? No Mega. A gente precisa de uma sala grande para botar uma big band, e big band é todo mundo junto, não tem? Sim, claro. Né? Montamos, gravamos lá no Mega, foi muito legal. Nessa época, rewind, volta aí 1 ano, depois de que eu estava nessa época de freela, nesses estúdios, me chamaram para passar um tempo na Videofilmes, fazendo pós-produção. Lá na Glória, quando era lá na Glória. Quem trabalhava lá como som era o Denilson Campos, que é um grande cara. E no ano de 2000, ele foi um ano assim, particularmente muito cheio, tinha muito trabalho e o Denilson não ia dar conta. Não lembro exatamente como a gente se conectou, fui lá conversar com ele, não sei o quê, ficamos amigos, somos amigos até hoje. E aí a gente fez uma divisão de trabalhos. Tinha um monte de documentário para fazer, eu fiz uma parte, ele fez outra parte. O documentário já está permeando a tua vida aí há muito tempo. Desde o início. Desde o início, eu fiz alguns dos 6 Histórias Brasileiras, que foi uma série de videofilmes, fiz Chico Buarque e a Cidade para Conspiração, enfim. Fiz Babilônia 2000, do Eduardo Coutinho, fiz um monte de coisa muito legal, era muito legal trabalhar lá. Enquanto eu estava lá na Videofilmes, me chamaram para gravar esse disco da Rio Jazz Orchestra, gravei, mixei lá na Videofilme, na minha sala, na Videofilmes. Você gravou no Mega Gravei no Mega e mixei na minha sala, e levei para masterizar na Vison, com o Luiz Tornag. E aí, no meio do trabalho, ele começou a me perguntar umas coisas, como é que você gravou isso aqui? Eu fui explicando, mas que reverb você usou? Enfim, falando como é que eu tinha gravado as coisas. Aí ele falou assim, é o seguinte, aqui nessa casa, o pessoal está montando uma gravadora, a Vison vai dividir essa casa ao meio, mais ou menos, e vai ficar a Vison e essa gravadora nova que chama Biscoito Fino. E eles vão ter um estúdio, estão fazendo uma obra, aqui na casa vai ter um estúdio, e eles precisam de um chefe de estúdio, eles precisam de um engenheiro-chefe. E eu acho que você é a pessoa certa. Falei, tá bom. Aí fui conversar com o Carlão, que eu conhecia meio de vista, de coisas que eu tinha ido lá na Vison fazer. Fui conversar com o Carlão, depois fui conversar com a Olivia Haim e a Kátia Almeida Braga, que são as 2 sócias, donas da Biscoito Fino. E aí fui para Biscoito Fino. Ficou lá há quanto tempo? Fixo como chefe do estúdio 12 anos. Então, aí nesse período você ainda continuou trabalhando com pós? Televisão, fazendo muita coisa para televisão. Lá na Biscoito Fino ou freela? Fora, freela. Eu fiz bastante documentário e não parei de fazer documentário. E televisão, fiz bastante série de televisão, série de ficção. Bacana. E aí saí da Biscoito Fino, montei um estúdio no Maitá, numa salinha no Maitá. Fiquei um ano e meio, acho que não mais do que isso. E aí apareceu esse espaço aqui. Ainda lá no Mega, quando você começou a trabalhar com vídeo, você já estava 1 ano e meio trabalhando, fazendo música. Fazendo música. Qual que foi a tua maior dificuldade, assim, na pós? A dificuldade mesmo técnica, de conhecimento? Cara, o que você esbarrou, assim? na pós você
Vamos lá. Naquela época, 20 anos atrás, 24 anos atrás, você tinha algumas coisas. Primeiro, eu passei os 4 primeiros anos da minha vida profissional gravando em fita. Uhum. Fita de 2 polegadas, analógica. Sim. Isso te dá uma série de... você é obrigado a aprender um monte de coisa. Uhum. E você é obrigado a ter um certo tipo de organização que, se você não tiver, a sua cabeça vai ser cortada. Tem o label da fita. Uhum. Tem os 24 quadradinhos, você tem que escrever o que está em cada quadradinho. Se você esqueceu de marcar aquela percussão no 15, na semana seguinte, vamos gravar um sax? Bota no 15 que está vazio. E você apaga uma percussão. E tchau, você apagou aquilo. Exatamente. Não tem undo, não tem backup, não tem... Então, assim, se você não fosse muito rigoroso com a sua organização, você podia pagar um master e você ia ser demitido, né? Então, assim, era uma época em que você tinha uma obrigação de seguir protocolo, de ter organização, etc. Quando eu comecei a trabalhar com pós-produção, era feito da seguinte forma. Gravava-se em película, telecinava, virava vídeo, você trabalhava. Se fosse cinema, iria voltar para a película. Uhum. Se não fosse cinema, ia continuar em vídeo. Então, assim, timecode, frame rate, pull up, pull down, era todo dia. Então, assim, você tem que aprender como funciona timecode. O que é um EDL? Como é que chegava EDL? O cara do vídeo não tinha AF, OMF. Já tinha OMF 1, que era uma coisa meio precária. Mas o cara exportava um EDL, que era um arquivo tipo um Excel. Você jogava no computador e o computador ia pedindo para você as fitas DAT originais. E ele ia pesquisando nos timecodes e redigitalizando os trechos que foram usados na edição de vídeo. E ele remontava o áudio. Era um processo. Um númerozinho errado sambava tudo. Sempre tinha algum erro que você tinha que ou corrigir na mão, na tabela, no XML. Você ia lá e corrigia alguma coisa, o nome da fita não era o mesmo nome que tá, enfim. Era um processo... Mas essa coisa de timecode, você tem que entender como funciona. Sim. É o nosso guia, né? Como é que funciona, né? Outro dia um super amigo meu, eu sou jovem, me perguntou, vem cá, poxa, mas 23, eu estou trabalhando em 23, mas o pessoal quer fazer uma cópia em 24. Disseram que eu tenho que mudar porque vai sair de sync. Vai mesmo? Eu falei, vai. Pull up, você tem que, né, vai. Exatamente, vai sair de sync. Por que 29 é 29? Por que não é 30, 24? Exatamente. Você tem que... De vez em quando aparecia lá, não, esse projeto é para a Europa em 25. Tá bom, vamos tentar entender. Hoje é muito mais fácil. O cálculo... Não, hoje é mais fácil, primeiro porque você não grava mais em película, acabou isso. Sim. Mas, por exemplo, cinema, normalmente eu preciso, a minha saída daqui, quando é um filme, eu já preciso mandar 2 cópias. Eu preciso mandar uma cópia em 23 para televisão e uma cópia em 24 para cinema. 24 para cinema, entendi. 23, 97... 976. 976, né? 0,1% a menos de 24. Assim como 29,97 é 0,1% a menos de 30. E pode parecer bobagem, mas isso faz totalmente diferença. E sai de sync rápido. Sai de sync em 30 segundos, você já... Opa, já... É igual aquele um pontinho do metrônomo, né? Que começa super sincado, 3 compassos, depois você fala, cara, já... começou a descacetar. É um pontinho do BPM que vai fazer diferença. Mas, e aí, mas o teu processo de mixagem, de finalização, enfim, desses documentários, ainda nessa época do Mega, você trabalhava direto na SSL. Direto na SSL, não tinha Pro Tools. Na verdade, quando eu comecei lá no Mega, obviamente já existia Pro Tools em 96, mas não era um sistema tão sólido, não era um sistema bom em termos de qualidade de som.
o que acontecia, por exemplo, no estúdio de áudio, você já tinha alguns pioneiros. Você tinha o Discover que já gravava em Pro Tools, né? O Guilherme Reis, a turma lá do Discover, foi uma galera muito pioneira, assim. Eles, muito cedo, eles falaram, não, nós vamos, digital vai ser o futuro, vamos investir. E foi a galera que quebrou a cara, viu todos os bugs e, sabe, foi a galera que desbravou. Abriu caminho para todo mundo. Abriu o caminho para todo mundo, cara. seguindo. Eu lembro disso, assim. Cara, teve um bug do Pro Tools, nunca viu isso acontecer. Cara, liga pra galera do Discovery que eles já viram. Eles, sabe, eles já passaram já por passaram isso por antes. isso. A galera que, porra, desbravou. Mas o Mega não tinha. Impressão digital, Joá, na época que eu trabalhei, era tudo fita. E aí você mixava na SSL e exportava em 2 canais. Para beta, ou 4 se fosse beta digital. E aí você podia, quer dizer, na época o que você tinha de surround era o Dolby digital, o Dolby estéreo, Que eram 4 canais. que eram 4 canais, mas era uma codificação analógica. Você tinha LCR e um canal de surround, mono. Ou seja, você pode ter 800 caixas de surround, mas era o mesmo canal. Entendi. E você tinha uma codificação analógica de 4 canais, centro, esquerda, direita, e um surround, para 2 canais de áudio. E depois no cinema isso era decodificado para 4 canais. É como se fosse o down mix quando você vai exportar aqui para um estéreo. Mas é 5.1. codificado. O que é? Matemáticazinha quebra um pouquinho a cabeça. L menos R igual a L. L mais R igual a centro. R menos L igual a R. R mais L fora de fase O surround. é surround. Ou seja, se você tem uma informação que é igual no canal esquerdo e no canal direito, ela vai para o centro. Sim. Se você só tem uma informação no lado direito, ela vai ficar no lado direito. Se você só tem uma informação no lado esquerdo, vai ficar no esquerdo. Se você tem esquerda e direita fora de fase, Vai para o surround. vai para o surround. Eu lembro, cara, do Jacques Morelenbaum gravando uma trilha para um filme. E ele gravou várias vezes o mesmo cello. E para quê? Joga um canal para a direita, um canal para a esquerda. Só que ele é tão incrivelmente preciso que estava dando problema. Porque o Dolby, em alguns momentos, achava que era a mesma coisa e jogava o cello dele para o centro. Porque ele se Que dobrava isso, com uma cara? precisão tão inimaginável que, de vez em quando, a trilha, o cello, que eram 2 cellos, assim, né? Aí fazia ia para o meio e voltava, ia para o Ele meio. bugava o Dolby. Bugava o Dolby. Eles tiveram que. Não lembro como era uma coisa lá do Rodrigo que ele estava mixando. Mas eles tiveram que se virar Indica, lá. toca um pouquinho diferente aí, alguma coisa. Toca faz mal um aí, esforço, cara. toca mal, Pô, né? não tá Dá uma dando- desafinada, ou então dá um- corre um pouquinho atrás ali pra ver se... Não, mas isso é um problema porque a dublagem... não é uma dublagem, mas o cara ele já tá tão metricamente quantizado na cabeça para fazer aquilo da forma mais perfeita. Né, Ele já estudou aquilo, e né? ele é um músico extraordinário. Não, ele é genial. É um cara, Ele é genial. um cara, Você recebe muita coisa aqui de computador, de compositores, não? Na recebo trilha? muita coisa. Normalmente, para pós-produção, eu recebo uma full mix e alguns stems. Eu evito... Vamos lá. Eu já trabalhei muito com música, eu já trabalhei muito com trilha. Eu já gravei e mixei muita trilha de cinema. Muita não, mas sei lá, já devo ter gravado e mixado trilha de uns 10 filmes, enfim. É bastante coisa. Talvez mais. Então, o que acontece? Eu tenho muito respeito pelo compositor e pelo trabalho. Várias vezes assim, não, eu te mando os temas, aí você mexe aí. Eu não quero mexer, quer dizer, não é de não querer fazer o trabalho, não é isso, mas esse compositor, ele pensou alguma coisa quando ele está mixando, ele escolheu um reverb, ele escolheu um equalizador, ele escolheu um som, ele escolheu um equilíbrio que eu tenho uma certa preocupação / obsessão em respeitar. Então, assim, eu tento ao máximo usar a full mix que ele me manda.
Se por acaso eu preciso abrir os stems e abrir mão da full mix, eu fico um certo tempo comparando para ver se a percussão, a bateria está com a mesma pressão que está na full mix, o equilíbrio das coisas está minimamente parecido. Se tá coerente, né? Se está coerente com a full mix, porque, né, eu quero respeitar o que foi. Mas já chegou, assim, você já teve algum caso de você precisar, tipo, remixar uma trilha quando você colocou no filme, você falou, cara, o diretor quer essa trilha num nível em que, nesse nível que ele pediu, o instrumento X está muito alto e vai se sobrepor ao diálogo, ou alguma coisa do tipo? Vamos lá, o que acontece? Acho que os stems normalmente resolvem isso. Não me lembro de pedir para alguém remixar. Já tive vontade, mas pedir eu nunca pedi. Vontade já deu umas 2 vezes e falei assim, pô, vou ligar pro cara e falar, pedir para mexer. Assim, tem algumas situações que são muito particulares, pessoais, e que eu acho que não respondem essa sua pergunta. Por exemplo, eu sou bastante amigo já há muitos anos do Lucas Macier e do Fabiano Krieger do Arpex. Uhum. O técnico de som deles, que é o Gustavo Krebs, foi meu assistente, foi meu estagiário, foi meu assistente, é meu amigo pessoal há 15 anos, é padrinho do meu filho. Eu ligo para ele e falo, Gustavo, mexe não sei o que isso aqui não está funcionando. Mas é uma questão pessoal. Sim. É porque eu sou muito amigo, a gente Sim, se você tem encontra no final de liberdade semana pra para comer pizza, né? Uhum. É uma outra relação que eu tenho. Numa relação estritamente profissional, eu nunca liguei para alguém para pedir para mexer uma mix. Mas é isso, chega umas situações em que eu acho que eu gostaria de poder dizer, ó, a trilha está um pouco comprometida por algumas razões. Eu acho que se você me perguntar os pecados da trilha chegando na mixagem final, acho que falta talvez um pouquinho de experiência ou vivência no resultado final. Por exemplo, eu gosto muito quando o compositor vem acompanhar a mix final, nem que seja vem acompanhar a última passada do filme. Eu gosto para a gente poder conversar, para eu poder explicar algumas coisas. A outra coisa que eu acho que é legal do compositor acompanhar enfim, eu poder também explicar algumas coisas que eu tive que fazer. Entendi. Se você precisou alterar alguma coisa na full Por mix. exemplo, o Gustavo, com quem eu tenho muita liberdade, eu já liguei para ele e falei, olha só, cena de ação com diálogo, tiroteio, solo de guitarra no centro. Não faz isso comigo. Eu não posso ter no mesmo canal da Voz, numa cena de ação com correria, tiroteio, perseguição e diálogo, eu não posso ter um solo de guitarra. Pelo amor de Deus, tira essa guitarra do centro, porque senão a música vai ter que ficar desse tamanho. Exatamente. E aí você perde toda a dramaticidade da cena de ação. Que eu não quero. Claro. Eu já trabalho com música há 24 anos. Eu gosto de música. Né? De vez em quando o pessoal de trilha vê assim, eu gosto de mandar as trilhas pro Gabriel, que ele bota alto. Boto mesmo. Eu gosto, acho que trilha, faz parte ali da dramaturgia, né? O diretor foi lá, ficou horas trabalhando na trilha, Claro. O cara compôs, gravou, mixou. Vamos, né? Eu gosto de trilha presente e ajudando a empurrar a série, o filme, enfim. Mas tem algumas coisas que assim, você tem que entender que canal do centro, seja centro fantasma do mistério, ou seja, se você vai mixar 5.1, entenda, se tiver diálogo... É ele que manda. Eu preciso de inteligibilidade. Então não bota nada que é central da trilha no centro. Claro. Tem aquela cena da paisagem, que é o cara sentado na beira da praia, chorando e não tem diálogo. Cello no meio, aquele solo bonito, tá tudo certo. Mas você tem que ter esse entendimento. Sim. A outra coisa que eu já percebi, eu fazia um programa que fiz várias temporadas do mesmo programa para televisão. E lá no meio desses anos todos, no meio sei lá, na 4ª temporada, eles mudaram a trilha da abertura. Normal, dá uma variada, trocaram a trilha. Quando eu recebi a trilha para televisão, cara, a trilha toda girava
juro, em 30, 40 Hz. Não vai tocar. Tinha um gravão, tinha dois surdos meio... Manja surdo virado? Sim, Sabe aquele esquema do surdo virado do Brown? Que é tum, tum, tum. E a trilha era só sub e eu ficava assim... Não vai ter nada na televisão. Vai ter, não vai rolar. Tinha nada na televisão. Então, assim, faltou para esse compositor, ó, vem cá, você está fazendo para uma mídia que não é capaz de reproduzir isso. Sim. Que você a sua trilha, infelizmente, vai se perder. Isso é importante, né? Porque, assim, a gente, enquanto compositor, a gente trabalha com muitos players diferentes. Exatamente, não é fácil. Desde o cara que compõe para game, por exemplo, que o cara vai ouvir no fone do celular. Fone do celular. Isso Laptop. não vai tocar nunca. Não vai tocar nunca. Tá fazendo uma série para televisão? Ó, bom, agora eu tô vivendo isso. Todos estamos vivendo. Bom, eu tenho que considerar que essa série metade vai ser vista na televisão, sei lá quantos %, mas enfim, chutando. Metade vai ser ouvida na televisão, metade vai ser ouvida no laptop. Exatamente. No iPad, enquanto está fazendo ginástica ali no fonezinho da Apple. Bom, então tem que soar direito ali, Você tem um limite, assim, tipo, cara, se você vai fazer trilha, independente do player que vai tocar, com uma margem de segurança abaixo de tantos hertz, assim, corta. Para a televisão, normalmente eu corto em 30. Eu sei que não é um corte zero radical, porque eu também, né, como eu falei antes, eu evito ao máximo me intrometer na trilha, ou enfim, mas eu preciso ter um certo tipo de adequação. Duas coisas que eu faço. Primeiro, eu corto em 30. Dali para cima, nada, não corto em nada, a não ser que precise, mas eu deixo livre, mas de 30 para baixo não tem nada ali que vá tocar em televisão. Segundo, eu tenho um multibanda de 60 para baixo, para dar uma controlada.